Boa tarde. Deixa eu tirar, né? Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora Manu. Eu vou começar pedindo a Vossas Excelências a aprovação da ata do dia 12 de julho e do dia 2 de agosto, que também foram enviadas aos respectivos e-mails. Todos de acordo? Aprovados. Após redação final, a PL 18.195/2021, de autoria da vereadora Manu, o PL 17.997/2020, concede medalha do mérito esportivo do município de Florianópolis ao senhor Gabriel Gonzaga de Souza, Gabriel Gigante, e o PL 18.009/2020 concede a medalha do mérito esportivo no município de Florianópolis ao senhor Bernardo Travassos de Lucena, Bernardo Popolo, e o PL 18.061/2020, de autoria do vereador João Luiz da Silveira, relatoria do vereador Marquito, somente redação final. Todos de acordo? Também aprovado. O PL 18.279/2021, de autoria do prefeito municipal, mensagem 027/2021, altera a Lei 5.445 de 1998, que dispõe sobre a consignação em folha dos pagamentos de servidores públicos da administração municipal. Vereador Marquito. Uma boa tarde a todos os vereadores e a vereadora Manu, aqui dessa comissão. Eu pedi vistas nessa matéria, justamente primeiro, para conhecer melhor da matéria, né? Na ocasião, o vereador Renato, ele foi o relator, e ele apresentou aqui para nós, né, o debate, a importância da matéria. Eu fiquei justamente de trazer, em menos de 3 dias úteis, aí o parecer de vistas. Na verdade, eu não tenho parecer de vistas, seguirei o relator, o vereador Renato, da farmácia, e na nossa leitura a gente vê a importância, né, da valorização do serviço público municipal, até porque é uma nova diretriz da Caixa Econômica de poder destinar grande parte, né, sai do limite de 30% para ampliar a possibilidade de empréstimo consignado. Isso demonstra também o quanto que os servidores estão em busca desse dinheiro para além do que recebem por conta até da defasagem. Está aí esse debate que foi colocado até em nível estadual, colocando o piso, por exemplo, dos professores da rede pública estadual como R$5.000, 5.000 e pouco, que é um debate que a LESC está fazendo agora a partir da proposta do governador. Mas demonstra também, a gente tem algumas realidades, como auxiliar de sala, que recebe aí em torno de R$1.800, R$1.900 por mês, né? Uma defasagem com os altos preços da alimentação, combustível, gás de cozinha, né? Então, com certeza, a gente observa que é uma margem que amplia, ao mesmo tempo também demonstra a fragilidade que o serviço público vem passando e a busca por esse crédito consignado que, às vezes, é um buraco, né? Todo mundo sabe, um buraco sem fundo, né? Então, a gente vai aprovar, vai estar votando conjunto com o vereador Renato, relator, mas queria deixar aqui reforçar, né, a defasagem do preço, do valor dos salários, né, a importância do serviço público até para garantir uma estabilidade que consegue ter algum crédito, né? Então, imagina isso nas condições aí das pessoas que trabalham autonomamente ou individualmente ou mesmo na informalidade, né? Então é isso, minha gente. Eu volto junto com o relator e não apresento o voto de vice. Obrigado. Alguém já havia consignado voto? Não, né? Então, também, da mesma forma, acompanho o parecer do vereador Renato. Vereador Herádio. Alô, alô? Da mesma forma, também acompanho o parecer do vereador Renato Gerson. Vereador Marquinhos. Ele também acompanha o vereador Renato. Vereadora Manu. Eu acompanho o parecer do vereador Renato. Obrigado. Importante avanço, vereador Renato. Os juros são muito menores que os praticados no mercado. E, como o vereador Marquito falou, hoje em dia
A nossa cesta básica é a mais cara do Brasil, das capitais brasileiras. Então, é uma pena que o servidor tenha que recorrer a isso, mas é mais uma ferramenta para que o servidor possa ter um alívio momentâneo. O próximo é o PLC 1803/2019, de autoria do vereador João Luiz da Silveira, altera a Lei Complementar número 252, de 2 de outubro de 2006, que dispõe sobre a utilização de bem público de uso comum do povo para a realização de eventos públicos e privados e da outras providências. A vereadora Manu pediu vista. Pedi vistas, mas eu vou me manifestar só verbalmente, não vou apresentar vistas do projeto. Eu chamei as vistas desse projeto porque me incomodou um valor de multa que está um pouco acima do razoável e a não distinção entre pequeno gerador e grande gerador, que é uma distinção que, inclusive, o projeto do Marquito apresentava, né? E é um fator que eu considero importante, mas eu não vi uma forma de melhorar o projeto aqui dentro da CCJ. Acredito que, caminhando para a comissão de mérito, a gente possa fazer essa discussão. Em relação à CCJ, eu não vou apresentar vistas. Obrigado. O parecer era do vereador Marquito favorável, né? Então, colhemos a votação. O vereador Renato? Eu acompanho... Está funcionando. Eu acompanho o parecer do vereador Marquito. Vereador Herádio? Acompanho também o parecer do vereador Marquito. Vereador Marquinhos? Também acompanho. Obrigado. O PR 2424/2021 da mesa aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI Zona Azul. O vereador Marquito pediu vista. Então, senhor presidente, eu queria... As minhas vistas, elas, na verdade, foram para compreender um pouco, até foi um processo que a gente compreendeu a tramitação de uma CPI e o encerramento de uma CPI na obrigatoriedade de um projeto de resolução para que aquilo que foi definido na CPI, ele é oficialmente encaminhado pela Câmara, né? Até, inclusive, o ex-vereador Lela, o Vanderlei Farias, fez um ofício, entregou aqui na Câmara, durante o período de recesso, pedindo esses encaminhamentos. Então, eu compreendo que esse pedido de encaminhamento ele só acontecerá após a aprovação do projeto de resolução em plenário, e aí sim a Câmara transfere aquilo que acumulou na sua investigação e aqueles documentos, inclusive que teve material apreendido por membros da comissão na ocasião, relatórios, né, eles sejam encaminhados para os órgãos que continuem a investigar. Todo mundo sabe que a Delegacia de Polícia Civil, eles têm um processo em curso, tem uma investigação em curso, tem ações, algumas delas que encerraram, mas outras que continuam no Ministério Público Estadual, e que essa discussão sobre a Zona Azul e o uso de estacionamento rotativo e as licitações para exploração desse serviço na cidade, ele tem uma série de questionamentos aí já estabelecidos, né? Eu acredito, inclusive, que com o que eu tive lendo e estudando da investigação e da ação da Polícia Civil, acredito que a gente deve se manifestar enquanto Câmara Municipal, e a finalização dessa CPI, com o projeto de resolução, ela envia para os outros órgãos, mas isso não retira a nossa possibilidade de repente, reabrir esse debate na Câmara Municipal. Acho importante que a gente, inclusive, reveja essa questão, né? Então, não tenho voto de vistas, eu vou acompanhar o relator, o vereador Renato, para que a gente aprove o quanto antes em plenário e tudo que a Câmara acumulou até então vá para os outros órgãos de controle, dar continuidade às investigações e que a gente, de repente, reabra essa discussão na Câmara, se assim for de interesse e de vontade do plenário, mas que, com certeza, é um tema que está em suspense e que precisa de um desfecho mais adequado para toda a população de Florianópolis, né? Obrigado, vereador Marquito. Vereador Herádio, como vota Vossa Excelência? Eu concordo com o voto do vereador Renato.
Vereador Marquinhos. Presidente, da mesma forma, presidente, eu acompanho o vereador Renato Jeski. Não quer ficar na minha esquerda? Não quer ficar na minha esquerda? Vereadora, vereadora Manu. Eu acompanho o parecer do vereador Renato. Vereador Marcelinho, a gente, não sei se o senhor quer consignar o voto, mas a gente está votando o projeto de resolução 2424-2021, que aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI Zona Azul, e o vereador Renato votou de forma, fez o relatório de forma favorável, e o vereador Marquito entregou sem vista. Então, favorável também? Pareceres, é isso? Não. Só o... A gente estava terminando a votação do 24/24/2021. Se o senhor quiser consignar o voto, senão... Também já foi aprovado por... Já foi votação unânime. Eu me abstenho, então. Obrigado, vereador Marcelinho. O projeto que altera a lei orgânica e inclui dispositivos na lei orgânica do município de Florianópolis em referência à proteção contra as mudanças climáticas e da outras providências. Projeto 104/2021, de autoria da vereadora Carla. Vereador Marquinhos. Tá bom, filho. Obrigado. Quer ser daqui, Marquinhos? Valeu, abração. Obrigado, presidente, pelo convite. Sentar ao seu lado, nobres vereadores. Sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica 104 de 2021, da vereadora Carla Aires, compulsado a denominação juntada do projeto de emenda à Lei Orgânica 104 de 2021, foi verificado um equívoco no parecer da Procuradoria da Casa junto às folhas 08 a 13. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do município visa alterar e incluir dispositivos legais em referência à proteção contra mudanças climáticas e não, conforme o parecer, aplicação do auxílio gestante de 60 para 120 dias, conforme parecer da nossa Procuradoria. Provavelmente eles fizeram um erro, copia e cola, e eles não atenaram e passou desapercebido. Desta forma, deve o presente projeto de emenda de lei orgânica a ser encaminhado à Procuradoria novamente para que seja emitido um novo parecer. Após, retorne para este vereador para a gente continuar o nosso processo. Seria isso, presidente. Estou de acordo, vereador Marquinhos. Vereador Renato. Eu acompanho o parecer do vereador Marquinhos. Vereador Herádio. Da mesma forma, acompanho o parecer do vereador Marquinhos. Vereadora Manu. Eu acompanho o parecer do vereador. Vereador Marquito. Acompanho o parecer também. Vereador Marcelinho. Acompanho o relator. O próximo é o PL 18.278 de 2021, de minha autoria. Autores de ligações de energia elétrica e água pelas respectivas concessionárias nos casos especificados. Vereador Marquinhos. Presidente, eu gostaria de pedir mais 7 dias para apresentar o relatório. Retiro de pauta. Obrigado. O PL 18.157 de 2020 dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte coletivo em dias de realização da eleição a eleitores residentes no município de Florianópolis. Vereadora Manu. Boa tarde, presidente. Projeto número 18157 dispõe sobre fornecimento gratuito de transporte coletivo em dias de realização de eleição a eleitores residentes no município. Após a análise da consultoria, verificou-se que não há legislação, proposição e tramitação idêntica e a Procuradoria posicionou-se pela inadmissibilidade do projeto, indicando vício de forma e de iniciativa. Então, da nossa análise, eu destaco inicialmente que a matéria precisa ser regulamentada na forma de lei complementar, nos artigos da Lei Orgânica do Município, o artigo 61, que, além de outros casos previstos na lei orgânica, serão complementares às leis que dispuserem sobre
plano de transportes urbanos, que é o assunto que estamos tratando. Ao dispor sobre gratuidade no transporte, a proposição categoriza como norma atinente no plano de transporte urbano, ainda que essa codificação tenha sido editada aqui dentro da casa. Diante disso, identifico essa inadequação, também identificada pela Procuradoria, quanto no vício quanto à forma. Ainda que suficiente para rejeição, o argumento acima, eu também coloco que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de lei de origem parlamentar que estabelece gratuidade no sistema, ele fala sobre o tribunal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do Poder Legislativo que prevêem determinado benefício tarifário no acesso ao serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato de concessão, que é matéria reservada ao Poder do Executivo. Nesse entendimento da Corte, viola o princípio da separação dos poderes e a lei da iniciativa parlamentar com reflexo em contrato firmado pelo Executivo, impossibilitando que a gente deixe seguir a presente proposição. Além do vício de constitucionalidade, carece ainda de documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu sempre chamo a atenção aqui. Então, a saber, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor nos 2 subsequentes, além de declaração de ordenador de despesa pela compatibilidade orçamentária, conforme o artigo 16 da citada lei. E ressalvada a análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Então, superada a constitucionalidade e legalidade da matéria, eu só vou colocar mais umas informações complementares na condição de apêndice e visando melhor instrução. Abaixo, aqui, no parecer, eu anexo, então, para quem quiser consultar depois, um mapa do município de Florianópolis com a localização dos locais de votação, de acordo com a Justiça Eleitoral. E as maiores distâncias entre as urnas estão destacadas aqui no mapa, que é a paróquia São Brás e Escola Básica Mâncio Costa, que tem 8 quilômetros, e Escola Costa da Lagoa, Henrique Veras, 8 quilômetros. Está aqui o mapinha, depois. Portanto, é bastante razoável a gente considerar que o máximo que uma pessoa vai se afastar de um local de votação em Florianópolis é em torno de 4,5 km. É uma caminhada longa, com certeza, mas certamente condizente com outros deslocamentos que o morador da região tenha que fazer em seu cotidiano. Além disso, em um dos pares de urnas distantes, a gente vê que sequer há serviço de ônibus, não contemplando a proposta dos habitantes da Costa da Lagoa. Então, a gente tem basicamente 2 pontos aí que são mais distantes, porque, em geral, os pontos de Florianópolis de votação são muito próximos das comunidades, estão muito bem localizados, e a gente tem muitas unidades que fazem o local de votação, sendo que a proposta acaba se tornando, pelo mérito aqui nessa discussão complementar, bem relevante, a meu ver. Então, nesse exposto, eu voto pela rejeição do projeto. É o passe livre de eleição. E ninguém diz quanto custa. Catraca livre na eleição. Daí vai alguém lá no terminal ficar bodando o eleitor. O vereador Marquito pede vista, é isso, vereador Marquito? Vou pedir vistas da matéria, né, tendo em vista que justamente nossa distribuição dos espaços e das vagas na Comissão de Constituição e Justiça é uma distribuição proporcional ao partido ou ao bloco constituído por diferentes partidos, né? Então eu peço vistas para dialogar com o autor, levando e considerando o parecer da relatora, né? E quem sabe encontrar um caminho do meio nesse debate, né? Caminho menor que 4,5 km. Vereador Renato, por favor. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, tá? Nós vamos onerar as empresas, uma questão eleitoral? E daí quem vai pagar também é o contribuinte, né? Não, a empresa ela não vai ter... Ela vai repassar para o município. Ela vai repassar no próximo aumento da passagem. Então, eu de antemão já não concordo com isso. Tá? A gente tem que se alguém quiser deixar consignado eu já consigno, eu voto com a Manu. Eu também. Vereador Marquinhos também? Também consignado, eu voto com a Manu. Da mesma forma, também, senhor presidente, eu acho o parecer da Manu... Bom tom, né? Também vou com o vereador. Né? Vereador Marcelinho? Sou a favor. Dá para ir de moto, né, vereador Marcelinho? Eu só vou aguardar, em respeito ao parlamentar, o vereador Marquito, eu vou aguardar o parecer do Marquito e depois eu... Qualquer coisa dá para ir de moto também, né, vereador Marcelinho? Não, senhores vereadores, assim, ó... dá para ir de moto hoje, votar, galera. Eu acho que é uma prerrogativa nossa, sabe? E eu tenho feito uma defesa aqui enquanto
membro da CCJ, que é nesses casos, né, de inconsistência de legalidade, quando o autor manda como um projeto de lei, mas na verdade deveria ter sido apresentado como um projeto de lei complementar, acredito que é função nossa da Comissão de Constituição e Justiça criar esse espaço com as autorias das matérias, né? E aí eu acho que, obviamente, é um papel que a gente tem que fazer. E vou cumpri-lo, né? Independente, eu tenho feito isso não somente para aquelas autorias da bancada do PSOL, do qual eu represento aqui hoje, mas tenho feito isso, inclusive, com outras autorias, né? De levar, dialogar, assim como os outros votos de vistas que foram apresentados nessa tarde de hoje, né? Então, vou fazer com a qualidade e regimentalmente. Com certeza, com certeza, e tem o nosso respeito, com certeza, vereador Marquito. Eu vou ter que me ausentar um pouco mais cedo. Eu pergunto para vocês se eu posso mudar a pauta. Eu tenho 2 projetos para relatar, se estiverem de acordo, eu vou fazer a relatoria dos 2 últimos aqui, e depois eu vou passar a presidência para o vereador Marcelinho. O primeiro é o PL 18.266/2021, de autoria do vereador Marquinhos, dispõe sobre a criação do programa incentivo doação de leite materno. Quem doa leite materno, doa vida e dá outras providências. Vereador Marquinhos, se o senhor quiser explicar um pouquinho o projeto para a gente, antes que a gente adentre aqui o rapidamente, presidente, não tomar muito do tempo, é um projeto que a gente vem tentando desenvolver junto ao doutor Cicim. Esse projeto já se encontra na Assembleia do Estado Legislativa já há quase 2 anos. Não, já foi aprovado, né? Foi aprovado lá? Já foi aprovado. E ele trata que a gente possa recolher o leite materno, vereador Renato, na casa das mães voluntárias, das mães voluntárias que possam fazer a doação, e que a Guarda Municipal ou a nossa Secretaria de Saúde possa recolher e dar o destino no banco de leite materno. É só o recolhimento pela Prefeitura e o destino correto no banco de leite. Eu conversei informalmente com o vereador Marquinhos e com o doutor Cecim sobre o caso, e de fato o aleitamento materno, a gente sabe, apesar de Florianópolis ser a capital com a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil, é importante, o aleitamento materno ele é muito importante, e algumas mães, infelizmente, não conseguem desenvolver o leite, não conseguem amamentar seus filhos, então, é até uma questão de humanidade. Então, fiz um parecer aqui pela normal tramitação, porque também não vi nenhuma irregularidade. Como eu falei, tem uma lei também estadual, mas acaba não sendo aplicada a lei estadual, por uma questão de competência, que fala que é do bombeiros militares, enfim. Mas eu acho que o município de Florianópolis pode sair na frente e se tornar um modelo e referência na questão. Então, presidente, só dizendo que a gente pensa num case de sucesso, que não foi feito no Brasil ainda, né? Mas como o presidente falou, pode salvar muitas vidas ainda, e dizer que a gente está no mês do agosto dourado, né? Então, que é o mês do aleitamento materno, né? Da campanha de aleitamento materno. Então, se a gente pudesse realmente dar celeridade a esse projeto, a gente ia dar um presente para o doutor Cecim e para toda a nossa cidade. Tenho certeza que não, o projeto piloto... Assim, não só para o doutor Cecim, né, Marquinhos, mas eu acho que para a criança que, sim, infelizmente, não dispõe do aleitamento materno, e a Manu, que é nutricionista eu aqui... vou pedir vistas do projeto. Vai pedir vista? Então, assim, a Manu... Mas no sentido de tentar construir, sabe? Claro. Até queria explicar um pouquinho, porque eu fiz estágio dentro do Hospital Universitário, que é um dos principais receptores de leite materno. Isso. E é de nosso conhecimento que, às vezes, tem momentos que não tem como estocar. O estoque do leite materno é muito sensível, né? E me recordo, tenho que atualizar essa informação, de que eles não têm tanta dificuldade em arrecadar a doação de leite materno. O pessoal até é muito solícito. A questão é estocar. Mas é importante a gente entender se temos espaço e planejamento para que essa estratégia, em especial aquela de transporte e tudo, a gente veja se é possível de ser atendida. Que, de repente, a parte de campanha educacional, tudo bem, mas aí aquela outra parte de transporte e esse estímulo, a gente tem que dosar com quem faz a recepção, né? Então, tem que ver a questão do alocamento, para eu poder consultá-los. Na realidade, seria o transporte, né? O projeto seria o transporte da doadora até o banco. Vamos supor, é que nem uma doação de sangue.
Sim, Se houver capacidade, eles fazem o pedido, e a Guarda Municipal ou a Secretaria de Saúde, como sugestão do presidente, né, através de uma equipe já predestinada, pudesse fazer esse translato, somente o translato. Então fica deferido vista a vereadora Manu. Obrigada. É importante, o mérito é super louvável, vereador Marquinhos. Mas, de fato, é bom a gente também ver a questão, quem recebe, o tempo, se de fato há uma carência. Mas é bem legal, e como o vereador destacou, é o agosto, né? Agosto é o mês. Ontem até estava também, enquanto viajava, fiquei escutando por bastante tempo a importância do aleitamento materno. Eu só queria destacar que a iniciativa é louvável. Né? Não, super. O que a gente gostaria, vereador, é que esse projeto pudesse ser corrido nesse mês, ainda para a gente tentar, né, colocar em votação ainda esse mês, agosto. Obrigado. Senhor presidente, Pois não, vereador Herádio. é louvável o projeto do vereador Marquinhos, mas eu acho que esse projeto ele deveria passar na Secretaria de Saúde para verificar a posição dele. Já que a gente vai ter uma semana, vereadora Manu, vamos marcar vereador Marquinhos, uma conversa com o Paraná. Isso. O vereador Renato também, que é presidente da Comissão de Saúde. Porque daí o projeto já sai da CCJ, já pronto para nós caminhar nas outras comissões e já vir em plenário ele maduro. Obrigado. O meu último é o 18.082, de autoria do vereador Edson Lemos. Declaro de utilidade pública o Jurerê Sport Center, JUSC. Houve parecer da Procuradoria-Geral dessa Casa, no qual apontou-se necessidade da complementação dos dados faltantes, mesmo sem o retorno do gabinete do vereador Marquinhos, por meio do memorando, juntou-se documentos faltantes. Distribuída a minha relatoria, passo a análise. Da análise do projeto, entendo ter sido cumpridas as exigências da Lei 7.798/2008, não havendo qualquer óbice legal ou constitucional à matéria. Diante do exposto, voto pela admissibilidade. Obrigado, vereador Marquinhos? Da mesma forma, voto com a relatoria do novo presidente. Vereador Marcelinho? Acompanhe Vossa Excelência. Vereador Herádio? De acordo. Vereador Marquito? Eu sigo o relator, vereador João Cobalcini. Obrigado, vereador Marquito. Vereadora Manu? Acompanho o relator. Vereador Renato também acompanha. Desta feita, vereador Marcelinho, passo a presidência para Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Falta pouca coisa, falta só esses. Falta esses. Obrigado, irmão. Bom, colegas vereadores, seguindo a pauta da CCJ, próximo projeto é o PL 218/21, da Cíntia Coletiva Bem Viver. Dispõe sobre a distribuição de máscara de proteção respiratória PFF2 pelo município de Florianópolis aos trabalhadores da administração pública. Está com a relatoria da vereadora Manu. Obrigada, presidente Marcelo. O projeto ele trata da distribuição de máscara de proteção respiratória PFF2 pelo município de Florianópolis aos trabalhadores da administração pública. Então, na análise da consultoria técnica, não tem legislação idêntica, a Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade, a CCJ já fez um parecer desse projeto, onde ela fez a rejeição, o projeto foi para plenário, mas a autora manifestou que apresentaria fatos novos. Então, encaminhada novamente aqui para a CCJ, eu faço a análise desse projeto. Então, na verdade, os fatos novos apresentados não sanam a inconstitucionalidade apresentada no início, que eu acabo colocando aqui no parecer. Mas só para enumerar os fatos novos colocados, então, o fato número 1, a autora coloca que a chegada do inverno nos coloca numa terceira onda no estado de Santa Catarina, conforme mencionou o secretário estadual de Saúde.
Se uma das formas de reduzir o contágio é mantendo ambientes bem ventilados, a adoção dessa medida fica muito restrita, as janelas do ônibus ficam fechadas, como as do ambiente de trabalho, e ainda estamos longe de ter a maioria da população imunizada. Então, nesse fato 1, a gente reforça que estamos há mais de um mês no inverno e não houve aumento de casos de Covid. Ocorreu também que o vacinômetro da nossa prefeitura já colocou que cerca de 80% da população acima de 18 anos já está vacinada com a primeira dose e quase 40% com a segunda dose. E a efetividade média da taxa com relação à taxa de hospitalização com a variante Delta foi similar à da Alfa, levando em conta os 2 imunizantes. A gente tem aí uma média de mais de 80% de imunização. Então, no fato 1, acaba que não tem impacto para o nosso município. Eu achei a justificativa, além de não ser inconstitucionalidade, também se prova desmentida frente aos fatos, né? Fato 2, a imunização no Brasil ainda está em estágio inicial e o uso da máscara de qualidade deve continuar a ser adotado como medida sanitária. Ninguém discorda disso, né? Mesmo em Israel, que é um modelo internacional, voltou a considerar obrigatório o uso de máscaras. A questão é que a imunização no Brasil não está em estágio inicial, né? Já temos 50% da população com a primeira dose, e é muito importante a gente considerar que, já que a gente quer tratar dos servidores municipais, a gente tem que falar com dados municipais. Eu já coloquei ali que o vacinômetro já fez a imunização de mais de 80% das pessoas em primeira dose, e com a segunda dose quase 40%. Né? Então, levando o interesse local, a gente ainda fica com esse dado. Fato número 3, apesar da vacina ser a principal ferramenta de combate da pandemia, a gigantesca variedade de mutações do vírus, constatadas periodicamente, exige que não relaxemos nas medidas sanitárias. Concordamos com a vereadora, né? A ampla variedade de mutações faz com que ainda não existam estudos em grande quantidade sobre a eficácia das vacinas contra cada mutação que surge. Na verdade, sobre as variantes de Covid, possui, aqui friso os dados novamente, né, 80% da população vacinada. A gente colocou aqui um gráfico das doses sobre cada imunizante e vale ressaltar que muitos dos servidores públicos já foram vacinados, como, por exemplo, professores, profissionais de saúde, trabalhadores do transporte público, que são todos do grupo prioritário, e principalmente servidores com mais de 35 anos de idade, né, que faz parte também de um contingente bem considerável da nossa população de serviço público. E deixando claro que essa proposta é somente para o funcionário público, né? Então, conforme os dados apresentados, novamente falta interesse local para distribuirmos as máscaras para os servidores municipais. Fato 4. Em estudo recente pelo Estudo de Pesquisas Energéticas e Nucleares da UFSP, amplamente veiculado nas mídias, a máscara PFF2 possui 98% de eficácia, e, em segundo lugar, as máscaras cirúrgicas, com 89% de eficácia, e, em último lugar, as máscaras de tecido. No fato 4, são dados sobre a eficácia das máscaras, dado que essa informação acaba ficando um pouco irrelevante, considerando que não estamos tratando sobre a eficácia da máscara. O assunto principal é a inconstitucionalidade do projeto, e não há dúvidas que as máscaras PFF2 realmente oferecem maior proteção ao indivíduo. Mas o tipo de máscara a ser distribuída não é o problema, é a distribuição de máscaras per se para os servidores públicos. O fato número 5, sobre impacto orçamentário, a autora ela argumenta que os valores estimados sofreriam ajustes dependendo da quantidade adquirida, entretanto, falta equipe técnica para a autora para disponibilizar esse especialista em orçamento, o que impede de apresentar números precisos. A Câmara Municipal de Florianópolis, através da Comissão de Orçamento, possui ferramentas para mapear o impacto orçamentário. Então, o problema, na verdade, ela traz o valor sugerido de até R$3 por máscara e relata ser um dado suficiente para a mensuração dos benefícios, mas não há também a indicação do número de servidores atendidos pela Prefeitura, o que está facilmente disponibilizado no portal de transparência. Então, ao apresentar um projeto de lei, é sim necessário fazer uma mínima análise de impacto orçamentário, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Uma vez que a criação de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa. Então, eu ressalto ainda que o artigo 15º da Lei Complementar 101
2000, é muito claro quanto à necessidade da apresentação dos dados disposto no artigo 16 da mesma lei, sob pena de distribuição de máscaras serem não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. É irresponsabilidade nossa dar continuidade a um projeto inconstitucional, irregular e lesivo ao patrimônio. No fato 6, a lei número 6.960 entrou em vigor após ampla articulação da Câmara Municipal no Rio de Janeiro. E seu teor é semelhante ao PL aqui debatido, dispondo sobre a distribuição das máscaras PFF2 dos órgãos competentes. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi que eles proibiram qualquer tipo de máscara, senão a PFF2, aos servidores públicos. Então, independente dessa aprovação de projeto, esse fato ele não atesta a conformidade com a Constituição. Significa apenas que foi aprovado, mas poderá cair mediante ação direta de constitucionalidade. Eu estou me estendendo, porque os fatos novos apresentados, e eu estou aqui relatando um por um, para que a gente entenda que isso não alterou o sentido inconstitucional do projeto. Aqui. Onde é que está? Então, para finalizar, não vou continuar aqui a leitura extensa, porque os fatos eles realmente acabam não fazendo, não acabam sanando a inconstitucionalidade do projeto já apresentada no parecer inicial. Eu continuo mantendo minha rejeição pelo projeto de lei. Obrigado, vereadora Manu. Vereador Herádio, como vota Vossa Excelência? Verifica primeiro uma aqui, você vai. Vou pedir vista. Já pedir vista, então não vou. Então, vereador Renato, sim, vamos aguardar a vista do Marquito? Respeito ao nobre vereador, vou aguardar a sua vista. Não, é só para relembrar que esse projeto ele já foi rejeitado aqui, foi para o plenário e essas considerações são dos fatos novos, né? Então eu vou pedir vistas da matéria para apreciar. E após as ponderações também da relatora dos fatos novos, criar um espaço de diálogo ali com a autora da matéria. Concedo vistas ao vereador Marquito. O Renato mesmo levou para ele. Próximo projeto de minha relatoria, o projeto é autoria do vereador Maicon Costa, PL 18.219, de 21. Trata-se o presente oferecer parecer ao projeto de lei 18.219, de 2021, de autoria do vereador Maicon Costa, que institui política pública voltada para o combate à alienação parental no município. Inclui o item ao anexo 1º da Lei 10.482, de 2019, 25 de abril, Dia Municipal do Combate à Alienação Parental e da outras providências. Da análise, a Diretoria Legislativa, na folha 6, certificou a inexistência de proposição em tramitação em legislação municipal que institui política pública voltada para o combate à alienação parental no município. Inclui o item ao anexo 1º da Lei 10.482, de 2019, 25 de abril, Dia Municipal do Combate à Alienação Parental e da outras providências. Nas folhas 7 e 8, a Procuradoria recomendou a realização de audiência pública com o chamamento de todos os agentes públicos e das organizações de saúde, segurança, educação social e entidades civis. Do voto. Devido ao projeto, no seu artigo 2º e 3º, determinar atribuições à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicito o encaminhamento da matéria ao Executivo para manifestação acerca da viabilidade da matéria. E após retorne o projeto para a conclusão do parecer. Esse é o meu parecer. Como vota o vereador Renato? Como parecer? Eu voto com o parecerista. Vereador Herádio Gonçalves? Da mesma forma. Vereador Marquinhos? Voto com o seu relatório. Muito obrigado. Vereadora Manu? Acompanho o parecer, vereador. Agradeço. Vereador Marquito? Vereador Marcelinho, eu acompanho o vosso parecer e acho essa matéria aí precisa ser realmente amplamente debatida como o senhor está propondo. Parabéns pelo relatório. Obrigado, vereador Marquito.
próximo projeto, também do vereador Maicon Costa, que é o PL 18137 de 2020, está para a relatoria do vereador Marquito, que declara de utilidade pública municipal o Instituto Junguiano de Santa Catarina, IJUSC. Vereador Marquito para relatar. Então, assim, trata-se do projeto de lei 18.137, de 2020, declara a utilidade pública do Instituto Junguiano de Santa Catarina. A consultoria técnica consta que não há legislação ou proposição em tramitação idêntica ao presente projeto. A Procuradoria da Casa exarou parecer solicitando encaminhamento da matéria ao autor para sanar o projeto de lei. Em tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça, este relator encaminhou a matéria ao autor para manifestação. O autor realizou manifestação com a apresentação de diversos documentos que estavam faltando e, diante disso, com os documentos anexados, incluídos ao projeto de lei, a fim de sanar as questões levantadas pela Procuradoria, eu voto pelo encaminhamento do presente matéria, agora com a documentação, para a Procuradoria exarar parecer conclusivo. Obrigado, vereador Marquito. Como vota o vereador Renato? Eu voto com o vereador Marquito. Vereador Herádio? Voto com o vereador Marquito também. Vereadora Manu? Acompanho o vereador Marquito. Eu também acompanho Vossa Excelência, vereador Marquito. O próximo projeto e último, PL 18.220 de 21, do colega vereador Adrianinho, denomina estuário Fritz Miller, localizado na Avenida Beira-Mar Norte, nesta capital. Está com o parecer para relatar o vereador Herádio Gonçalves, Vossa Excelência. Ok. Do relatório, projeto de lei 18.220 e 21, autor Adriano Analdino Flor Adrianinho, denomina estuário Fritz Miller, Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Adrianinho, o qual visa denominar estuário Fritz Miller, área delimitada pelas desembocaduras dos rios Itacurubi, Rio do Sertão, pertencentes ao Parque Municipal do Manguezal Itacurubi, FMMI, Ponta do Goulart, Praia do Saco Grande, a Ponta do Lessa, Praia da Ponta do Lessa, Ponta do Recife, Ponta do Coral, parte da Bahia Norte e a Bahia e Praia de Fora e Beira-Mar Norte. As folhas 3.9, o autor juntou a justificativa nas folhas 10 da diretoria legislativa e explicou a inexistência de proposição em transmissão à legislação municipal que trate da mesma matéria. As folhas 11, a assessoria de engenharia e urbanismo e arquitetura não se opôs à normal tramitação da matéria, mas recomendou que sejam feitas as consultas aos órgãos responsáveis pela área. A Procuradoria da Casa se posicionou pela inexistência de obras de natureza legal ou constitucional do presente matéria. E o breve relato da análise. Preliminarmente, cabe salientar que, nos termos do regimento interno, cabe a esta comissão opinar exclusivamente sobre o aspecto da admissibilidade das proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara sem o seu parecer. Artigo 39, ponto 1, ali a ponto A, sucintamente, os aspectos de constitucionalidade preventiva das proposições frente à Constituição do Estado de Santa Catarina. No caso em tela, o presente projeto de lei visa denominar estuário Fritz Miller, área delimitada pelas desembocaduras do rio Itacurubi, Rio do Sertão, pertencentes ao Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi, FMMI, Ponta do Goulart, Praia do Saco Grande, a Ponta do Lessa, Praia da Ponta do Lessa, Praia do Recife, Ponta do Coral, parte da Bahia Norte e Praia de Fora,
beira-mar norte, conforme mapa anexo. Conforme se depreende da justificativa juntada pelo autor, nas folhas 3.39, por ter sido escrito no livro Fur Davin, em Nossa Senhora do Desterro, entre os anos de 1856 a 1867, utilizando como campo de expedição e capturando os elementos vivos de suas pesquisas na Praia de Fora, Praia Norte, Ponta do Lessa, Praia da Ponta do Lessa, as abordas do Manguezal Itacurubi e as desembocaduras dos rios Itacurubi, é relevante que esta área se transforme em estatuário Fritz Miller, desenvolvendo a história, a botânica, a ecologia, a preservação da natureza, bem como a importância de Fritz Miller, que tinha como projeto de vida uma sociedade com conhecimento, educação e preservação. E ainda ressalta o maior que em 31 de 3 de 22 será comemorado 200 anos de nascimento do então ilustre cientista, sendo que o resgate histórico poderá transformar o estuário Fritz Miller em ponto de atração de novos pesquisadores e turistas. Ademais, a Procuradoria alega que, em seu parecer, que a Constituição de 1988 projetou os municípios a uma categoria de destaque, conferindo-lhes uma série de competências concorrentes no sentido de suplementar a legislação federal, estadual e que couber em tratar de assuntos de interesse local. Aos municípios foi conferida, por exemplo, a competência de legislar sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre regramentos específicos sobre tratamento das águas que correm em seus territórios. Desta forma, o município pode legislar sobre a questão ambiental e, é claro, pode decidir sobre a denominação de um lago ou rio que esteja em seus domínios, principalmente se tal lago do rio nasça ou banha apenas seu território. Ainda conforme a Procuradoria, no caso da denominação pretendida, temos que o estuário, como uma das formas de manifestação de uma foz, não faz parte do mar territorial, e no caso em que analisa, é fruto do deságue dos rios que nasce no município de Florianópolis, e, por sua vez, após evento da Constituição de 1988, como os demais municípios do país, passou a ter o papel de destaque no complexo sistema de competência vigente no país. Assim sendo, é possível o município disciplinar a matéria em questão. Do voto diante do exposto, sou pela admissibilidade da matéria. É o voto. Vereador Renato. Acompanho o relator. Vereador Renato acompanha o relator. Vereadora Marquito. Essa matéria, a gente tem acompanhado aí toda a comissão que foi constituída, Fritz Miller, né? Que é uma comissão que iniciou na Câmara e hoje tem uma comissão instituída no Poder Executivo. Toda a nossa, todo o nosso respeito à memória e à contribuição de Fritz Miller para todos os estudos, né, que foram levantados sobre a questão dos recursos naturais, podemos dizer assim, e a contribuição também como representação do Estado. Agora, tem aqui duas posições, tanto da Assessoria de Engenharia e Arquitetura da Câmara quanto da Procuradoria, que solicitam que a matéria ela seja consultada, especialmente a Secretaria do Patrimônio da União, por conta de estar em área da União, né? Eu ouvi atentamente a última justificativa colocada pelo vereador
Herádio, né, que leu o parecer da vereadora Noemi, e que eu gostaria assim de pedir vistas na matéria para exarar um parecer, justamente tentando ainda consultar até que de forma direta a própria SPU sobre essa denominação do estuário, né? Então é isso, até para preservar mesmo a memória de Fritz Miller, preservar um pouco desse procedimento para depois não ter questionamento, tendo em vista que tanto a Procuradoria quanto a assessoria de engenharia e arquitetura solicitam esse documento para garantir a legalidade, né? É isso, então vou pedir vistas nesse sentido. Obrigado. Vereadora Manu, vai aguardar vistas? Só para complementar, senhor presidente. Vereador Herádio. Foi consultada a legislação municipal, a lei estadual e a lei federal. Acho que lá aí inclui também o patrimônio da União nesse sentido. Obrigado. Vereadora Manu? Eu vou aguardar as vistas do vereador Marquito. Obrigada. Então, eu também vou aguardar, eu estou bem inclinado a votar com o vereador Herádio, mas eu vou aguardar o voto de vista em respeito também ao parecer que pode vir, até melhorando a matéria do colega vereador Marquito. Bom, colegas, não temos mais projetos aqui, temos a próxima reunião da comissão na próxima segunda-feira, às 14 horas. Obrigado a vossas excelências. Ok.